Caríssimos fiéis, hoje é a festa da Epifania de Nosso Senhor Jesus Cristo. A epístola é extraída do profeta Isaías. Levanta-te, enche-te de luz, Jerusalém, porque chegou a tua luz, e a glória do Senhor nasceu sobre ti. As trevas cobrirão a terra e a escuridão os povos. Sobre ti, porém, nascerá o Senhor, e a sua glória será vista em ti. As nações caminharão à tua luz e os reis ao resplendor da tua aurora. Levanta os teus olhos à tua volta e repara. Todos estes se reuniram para virem até junto de ti. Teus filhos virão de longe e tuas filhas surgirão de todos os lados. Então verás e estarás na abundância. O teu coração espantar-se-á e ficará fora de si, quando se encaminharem para ti as riquezas do mar, e o poder das nações vier ter contigo. Ver-te-ás inundada de uma multidão de camelos, de dromedários de Madiã e de Efa. Todos virão de Sabá, trazendo-te ouro e incenso, e publicando os louvores do Senhor. Sequência do Santo Evangelho segundo São Mateus. Tendo, pois, nascido Jesus em Belém de Judá, reinando o rei Herodes, eis que uns magos chegaram do Oriente a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que nasceu? Porque nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ouvindo isto, o rei Herodes perturbou-se e toda a cidade de Jerusalém com ele. Convocando, pois, isso todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde devia nascer o Cristo. E eles disseram-lhe: em Belém de Judá, porque assim está escrito no profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és a mais pequena de entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o chefe que há de comandar Israel, meu povo. Então Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles cuidadosamente, desde há quanto tempo lhes tinha aparecido a estrela, e enviou-os a Belém, dizendo: ide e informai-vos cuidadosamente do menino. E quando o encontrardes, comunicai-mo, a fim de que também eu o vá adorar. E eles, tendo ouvido as palavras do rei, partiram. Mas eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até que, chegando sobre o lugar onde estava o menino, parou. Ao verem novamente a estrela, ficaram possuídos de grandíssima alegria. E entrando na casa, encontraram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abriram os seus tesouros, oferecendo-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. E, tendo recebido o aviso em sonho para não voltarem por Herodes, regressaram por outro caminho ao seu país. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode se sentar. Caríssimos fiéis, hoje então é uma grandíssima festa na igreja, que outrora era uma festa de guarda para a Igreja Universal. Bem, continua sendo de uma certa maneira, embora as concordatas com a Santa Sé tenham feito que, pela apostasia das nações, algumas dessas festas da Igreja Universal não mais obrigam sob pena de pecado mortal. Hoje, então, nós comemoramos o que na Igreja primitiva, entre os cristãos orientais e a devoção da Igreja primitiva, dava mais ênfase muitas vezes à festa da Epifania do que ao Natal. Essa festa, ela fala mais, ela é mais gloriosa, digamos assim, ela tem um símbolo ainda mais profundo para nós do que o Natal. Bem, o Natal, evidentemente, o nascimento de Nosso Senhor, mas hoje é a revelação dele como o Rei e o Salvador do mundo inteiro diante das nações personificadas pelos Reis Magos. Nós sabemos que Noé, o último dos patriarcas, o patriarca que estava vivo na época do dilúvio e que sobreviveu, e que todos os homens morreram no dilúvio, e que só ele, com seus familiares e seus filhos Sem, Cã e Jafé, seus 3 filhos, foram eles que repopularam o mundo, foram eles que novamente
que vem justamente repopular o mundo. Então, Sem, Cã e Jafé. Então, naturalmente, se diz que os 3 reis magos representam as 3 principais raças vindo de Sem, Cã e Jafé, né, que populam o mundo inteiro. E são esses 3 reis magos representando os povos do mundo que vêm até nosso Senhor Jesus Cristo adorá-lo e reconhecê-lo como seu rei, seu salvador e seu sacerdote, sua vítima, seu salvador e seu sacerdote, e seu rei. Seu rei personificado pela oferta, então eram os 3 reis magos, Gaspar, Baltazar e Belchior. Um trouxe ouro para honrar a realeza e a majestade de nosso Senhor. Nosso Senhor era rei, nosso Senhor é rei, e por isso que eles vão até o palácio de Herodes, era o rei de Jerusalém. Eles sabiam de profecias, eles conheciam as profecias, eram sábios, não é? Porque também no paganismo haviam revelações por uma misericórdia de Deus que direcionavam os pagãos a Jerusalém. Então, nós sabemos pelos historiadores antigos que o mundo inteiro olhava de maneira toda especial para Jerusalém, para Belém, para o templo de Jerusalém, porque de lá alguma coisa sairia, de lá sairia uma resposta que todo o coração humano buscava, e essa resposta se chama Nosso Senhor Jesus Cristo. E pois bem, esses 3 magos que acompanhavam certamente com muita exatidão, com muita precisão, e por uma graça que foi essa estrela, foram tomados desse entusiasmo que os levaram a viajar muitos dias, certamente, uma grande comitiva até Jerusalém para reconhecer este que era o desejado das nações, como nós dizemos na ladainha do Sagrado Coração de Jesus, o desejado das colinas eternas, né? Então, o introito de hoje diz justamente: eis que vem o Senhor, o dominador, tendo na sua mão o reino, o poder e o império. Isso é uma profecia tirada do profeta Malaquias e também do livro de Crônicas. Ó Deus, dai o vosso discernimento ao rei e a vossa justiça ao filho do rei. Então, eis que vem o Senhor, o dominador, tendo na sua mão o reino, o poder e o império, que vem fazer nosso Senhor Jesus Cristo no mundo. Ele vem salvá-lo. E como ele vai salvá-lo? Ele vai salvá-lo submetendo todas as coisas a ele. Porque ele é o único que sabe. Não é isso que está escrito também na epístola maravilhosa que nós lemos do profeta Isaías? Levanta-te, enche-te de luz, Jerusalém, porque chegou a tua luz. Nosso Senhor Jesus Cristo é a nossa luz. O mundo não sabe de nada sem nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos resumir assim: o mundo não sabe de nada sem nosso Senhor Jesus Cristo. O mundo sem nosso Senhor Jesus Cristo se acabou como se acabou na época de Noé. O mundo, se não tivéssemos a promessa da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e todas as graças que vieram a Ele por conta da vinda futura de nosso Senhor, o mundo se acabaria como se acabou no dilúvio. Por quê? Porque a nossa susceptibilidade, a nossa vulnerabilidade diante do demônio e da carne e desse espírito do mundo por conta do pecado era enorme. Embora a nossa natureza não estava destruída, mas ela estava ferida de tal maneira que ela era incapaz de sobrenaturalmente se reerguer. Então nós precisávamos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Ele é a nossa luz. Pobre mundo moderno que ignora nosso Senhor Jesus Cristo, porque ignora a sua própria luz. É nosso Senhor no Evangelho que vai curar o cego de nascença. O que é esse cego de nascença? Esse cego de nascença é o mundo. O mundo é cego sem nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é nossa luz. E por isso, se o mundo não reconhece nosso Senhor Jesus Cristo, se o mundo não reconhece a sua realeza, se o mundo não se submete a Jesus Cristo como seu Rei, seu único Senhor, seu dominador absoluto, se o mundo não reconhece a lei de nosso Senhor Jesus Cristo como a sua lei, se o mundo não reconhece nosso Senhor Jesus Cristo como seu Criador e não obedece, é a ruína total. E é a ruína que nós estamos vendo hoje. Nós vivemos numa desgraça contínua, fantasiada. Não é? Quer se fantasiar com os prazeres, com as festas, com essas malditas reuniões internacionais de filantropia e de paz, a paz mentirosa. Mas o mundo, e eles não conseguem esconder por muito tempo, é o que nós estamos vendo hoje,
está se implodindo, está se autodestruindo. São guerras aos quatro cantos do mundo. Olha o Brasil, que outrora foi católico, quando era submetido ao nosso Senhor Jesus Cristo, não tinha o que tem hoje. Quantas famílias destruídas pelas drogas, quantas famílias destruídas pela violência, quantas famílias destruídas pelo roubo, por tudo aquilo que é mais baixo, mais terrível, mais feio. Uma sociedade que se destrói, uma sociedade que se pulveriza, né? se torna pó, realmente, pela falta de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles buscam soluções nas reuniões, eles buscam soluções em si mesmos, porque eles estão cheios de orgulho, mas eles nunca encontrarão soluções. Os países que eles levantam como sendo exemplos de economia, como a Noruega, a Suécia, a Suíça, são países pobres, países desgraçados pela infelicidade, pela depressão, pelo suicídio, pelo abandono, pela infelicidade. A Europa está completamente destruída e será, infelizmente, destruída por um castigo. Nossa Senhora já falou isso na Salete, Nossa Senhora já falou isso em Fátima, que várias nações serão aniquiladas, porque é esse o castigo que merece aqueles que tiveram Nosso Senhor, que o desprezaram. Pois hoje então é uma festa do Cristo Rei. A Epifania nós podemos dizer que é a primeira festa do Cristo Rei, porque na pessoa desses 3 reis magos, o mundo vai até Nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecer o quê? Pelo seu ouro oferecido, vai reconhecer a majestade de Jesus. Pelo incenso, vai se reconhecer a sua divindade. Se oferece incenso a Deus. É a Deus que se oferece incenso. Então esse rei é ao mesmo tempo Deus. Então, por uma graça especial, eles sabiam que eles estavam adorando a Deus Nosso Senhor, ao Deus verdadeiro, ao Deus que eles não conheciam, e por isso que eles vieram com tanta pressa a Jerusalém. Imagine a graça que eles não receberam naquele momento em que eles chegaram no presépio e viram Nosso Senhor no colo da Santíssima Virgem. Por um amor à verdade, sem dúvidas, eles procuravam o verdadeiro Deus. Eles não tiveram a graça que tiveram o povo eleito, os judeus, de conhecerem a revelação. Eles não tinham a graça de terem os profetas. Eles eram pobres pagãos que procuravam, através da sua própria razão, reconhecer o verdadeiro Deus, se afastar das superstições, da idolatria. E pois neste momento eles têm a sua inteligência saciada, porque eles recebem a graça de conhecer a nosso Senhor Jesus Cristo, a graça de conhecer o verdadeiro Deus. Eles oferecem então incenso para Ele, e a mirra, eles oferecem a mirra. O que significa a mirra? Misteriosamente, a mirra é oferecida para o nosso Senhor, porque Ele também será vítima. A mirra é aquela erva que se ungia os corpos, não é, dos que haviam falecido, para que eles pudessem se preservar mais, não ter tanto odor. E foi a mirra que ungiram o corpo de nosso Senhor. Por isso eles traziam a mirra para mostrar que nosso Senhor seria a vítima, sim. Ele é rei. Ele é rei porque nos criou. Ele é rei porque é Deus. Ele é rei porque nos salvou. Então ele é esse triplo título de sua realiza. Enquanto Deus, porque nos criou, e enquanto Salvador, porque Ele nos remiu, e nós somos sua propriedade, porque Ele nos comprou. Então, os 3 reis magos, o mais importante das coisas, nós nunca podemos esquecer, é o que elas significam. Muitas vezes nós ficamos muito presos às aparências externas. Bem, é lindo, é maravilhoso ver nosso Senhor Jesus Cristo pobrezinho, sendo recebido por uma comitiva de pessoas tão importantes como eram os magos, certamente, reis do Oriente, magos, pessoas muito sábias, não é vindo até um pobre presépio. Não é lindo, mas mais lindo ainda é o que isso significa. Não é? É o que isso significa, o que nós acabamos de dizer. Então, o que nós precisamos tirar desta festa? Não é? Nós certamente todos os anos fazemos sermões sobre a Epifania. Então, os senhores já devem ter ouvido sermões muito belos sobre a Epifania. O que tirar desta festa de hoje? O que nós devemos trazer para a nossa alma? Nós devemos pedir aos reis magos, que são santos, as suas relíquias estão conservadas, talvez numa igreja na Espanha ou na França, agora eu esqueci, eu já vi fotografias das suas relíquias, estão conservadas. O que nós devemos pedir pela intercessão de São Gaspar, São Baltazar, São Melchior?
neste dia. Pedimos a graça de ter em nós as mesmas disposições que eles tinham. A graça de reconhecer nosso Senhor como nosso Rei, a graça de tudo de reconhecer nosso Senhor como nosso Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo é Deus. É a grande verdade que o mundo moderno ignora. É a pedra fundamental para se compreender a religião católica. E por que nós dizemos que a religião católica é a verdadeira religião? Nós não afirmamos que a religião católica é a verdadeira religião por um capricho pessoal, por um orgulho. Não, é pela verdade. Por quê? Porque foi a religião ensinada pelo próprio Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo é Deus. Então, tenhamos no coração, na nossa inteligência, essa mesma disposição. E que todos os outros deuses são falsos. Quando nós afirmamos que todas as outras religiões são falsas, quando nós afirmamos que todos os outros deuses são falsos, nós não queremos simplesmente humilhar ninguém. Nós não queremos ter um preconceito superficial contra ninguém. Nós queremos salvar essas almas. Nós queremos dar a elas a mesma graça que nós recebemos de verem a luz, porque sem nosso Senhor Jesus Cristo elas estão nas trevas. Muitos membros de outras religiões podem achar que nós estamos falando de uma maneira intolerante, mas não é uma intolerância que quer o mal, é uma intolerância que quer o bem, é uma intolerância que quer não outra coisa senão o amor e a salvação dessas almas, que elas possam ser felizes como nós somos por termos nosso Senhor Jesus Cristo. Eles oferecem também a nosso Senhor a mirra, então que nós tenhamos nosso coração à disposição de reconhecer nosso Senhor como nosso Salvador, de tal maneira que nós estejamos completamente dependentes dEle. Ele é absolutamente necessário para nós. Se o sangue dEle não escorresse na cruz, nós escorreríamos para o inferno. Ou o sangue dEle escorreria na cruz, ou nós escorregaríamos para o inferno. Porque nós éramos suscetíveis e vulneráveis ao demônio. Se o sangue dEle se nós não fôssemos banhados pelo seu sangue, nós não estaremos armados contra as investidas do diabo, do mundo e da carne, que são tão fortes, que nos levariam certamente para o inferno. Então, agradeçamos ao nosso Senhor que nos salvará na Sexta-feira Santa pelo seu sacrifício. Ele veio para isso, Ele veio para nos salvar. Então, que festa maravilhosa, que festa divina, que festa tão importante esta da Epifania, que deveria ser uma festa de guarda no mundo inteiro. Que maldita apostasia das nações católicas, como o Brasil não tem um dia de hoje como um dia de guarda, onde o rei ou o presidente vai até a igreja para homenagear nosso Senhor Jesus Cristo, como os reis magos foram. Os reis, os presidentes, eram hoje para ir até o presépio, levando ouro, incenso e mirra, simbolizando os reis magos, reconhecendo que é naquele bebê que está a salvação da sua nação, porque aquele bebê é o Criador da sua nação, da nação que ele é o presidente, da nação que ele é o rei. O presidente da república, o rei de um país, são lugares tenentes de Jesus Cristo. O dono do trono que eles sentam, o dono do palácio que eles moram é Jesus Cristo. Eles são somente representantes de Jesus Cristo. Não existe Estado laico. Não existe Estado laico. Essa democracia moderna é uma farsa. Essa ideologia democrática em que o povo que diz o que é verdade, isso é uma farsa. Que o povo possa ter uma certa liberdade de escolher quem vai representar a Deus, no sentido, não no sentido próprio da coisa, evidentemente, mas numa democracia católica, não estou falando da ideologia democrática, mas a igreja tolera um regime político democrático em que há uma participação do povo para escolher aquele que vai receber de Deus a autoridade para regê-los, mas a autoridade não vai ser dada pelo povo, não é o povo que vai dar a autoridade. Quem vai dar autoridade àquele que vai regir? Quem dá autoridade àqueles que nos regem? É Deus, nosso Senhor. E mesmo eles não reconhecem isso. Dizem que a autoridade vem do povo. Por isso a apostasia das nações é um pecado gravíssimo. A apostasia das nações católicas. Os reis, os presidentes, os senadores, os deputados, os parlamentares, todos eles eram para ir hoje adorar nosso Senhor Jesus Cristo no presépio. Porque Ele que é a salvação da sua nação. Em vão vão buscar soluções econômicas, sociais,
quaisquer que sejam das dificuldades do seu país, em outro lugar serão na lei de nosso Senhor Jesus Cristo. Serão na lei e na pessoa e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Os reis, os presidentes deveriam fazer de tudo para que a Santa Igreja Católica se espalhasse pelo mundo inteiro, espalhando a graça de nosso Senhor, espalhando a sua lei, a sua doutrina. E assim eles seriam felizes, e assim as suas nações seriam felizes. Até quando eles vão continuar insistindo nesse orgulho que vem do inferno, que os engana? O espírito de Herodes que chama os reis dizendo: voltem aqui porque eu também quero adorá-lo. Herodes mentiroso, queria matar nosso Senhor, mas um anjo lhes avisa para não voltar. Não é? Que nós façamos a mesma coisa, que nós demos as costas para o mundo, que nós possamos dar as costas para o demônio, para a carne, que nós fujamos para outro lado, não seguindo o mundo, porque o mundo quer matar nosso Senhor. O mundo quer matar nosso Senhor. O mundo é um campo de batalha. Então, quantas coisas nós podemos tirar desta festa? Então, caros fiéis, vejamos também a estrela do Oriente, que é Nossa Senhora. E vamos até onde ela está, não é? A estrela desaparece certamente quando eles chegam no presépio. Por quê? Porque aquela estrela representava a Santíssima Virgem. E a Santíssima Virgem, em que a estrela figurava, desaparece em sua frente com as mãos, com Jesus nos braços. Então sigamos a estrela, como diz São Bernardo. Sigamos a estrela, sigamos Maria, recorremos a Maria, clamamos a Maria, que Nossa Senhora possa nos levar aonde está nosso Senhor Jesus Cristo. Só ela pode, ela não é um caminho a mais, ela é o caminho que pode nos levar para nosso Senhor Jesus Cristo. Então que ela nos leve, assim como levou os reis magos, até onde nosso Senhor Jesus Cristo está, e ali nós encontraremos a nossa salvação, porque nós encontraremos o nosso Rei, aquele que saberá nos dizer para onde nós vamos. O que é um rei? São Tomás fala muito claro quando ele fala no De Regno, que é um dos seus tratados mais belos que tem sobre a política, onde ele fala: quem é o rei? Será aquele que conduz ao fim, aquela autoridade que conduz ao fim. Ora, nosso fim é sobrenatural. Quem pode nos conduzir ao nosso fim sobrenatural será um ser sobrenatural, não é? Será um ser sobrenatural. Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo, ele é Rei ao mesmo tempo que ele é Deus. Ele é Deus e Rei. Ele tinha que ser nosso Rei por excelência, deveria ser Deus, para nos reconduzir a este fim. Só Ele poderia saber, só Ele tem a capacidade de nos levar ao nosso fim sobrenatural. Então que Ele nos leve, Ele que é o nosso Rei, ao nosso fim sobrenatural, que é a visão beatífica, que é a identificação da nossa inteligência, a essência divina, a visão beatífica. Só Ele pode nos levar até lá, não é? Então que nosso Senhor Jesus Cristo, que nós compreendamos o nosso Salvador e nosso Deus, e assim nós seremos eternamente felizes na eternidade, eternamente felizes no céu com Ele para sempre, depois de ter vivido uma vida feliz nesta terra. Porque, embora com cruzes, com sofrimentos, só os católicos sabem o que é felicidade, porque só os católicos sabem o que é ter Jesus. Pode nos faltar qualquer coisa, e é o grande mistério do católico. O católico sabe que pode lhe faltar tudo, mas se ele tem Jesus, ele não sente essa falta, porque ele tem tudo. A cruz pode ser pesada, pode gemer, pode sofrer, mas ele não sofre como um mundano. Um mundano se suicida, o mundano se desespera, porque ele não tem a solução, ele não tem Jesus. Então, sejamos nós também uma espécie de epifania do Senhor para as almas. Não é? Quando possamos conduzir as almas a nosso Senhor Jesus Cristo, como aquela estrela conduziu os magos a Belém. Não é? E anunciemos ao Senhor Jesus Cristo a todos que nós podemos, nossos familiares, nossos amigos que padecem nesses tempos de trevas que nós vivemos sem nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.